Pessoal, continuando as nossas resoluções da FUVEST 2015, prova V, questão 59, tá? Parte de física aí. Bom, na questão 59, ele diz o seguinte: dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências projetadas para serem utilizadas em 110 volts de tensão. Elas foram acopladas, como nas figuras 1, 2 e 3, e ligadas em 220 volts. Em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligados a uma fonte de tensão de 110 volts? Então, vamos lá. O que ele quer dizer nesse exercício? Ele quer que a gente analise cada circuito e veja em quais lâmpadas a tensão vai ser de 110 volts, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver os circuitos individualmente para fazer essa análise, tá? Então, a gente vai começar pelo circuito 1. No circuito 1, a gente tem uma lâmpada de 120 watts de potência, duas lâmpadas em paralelo de 60 watts e duas lâmpadas de 40 watts de potência. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os ramos, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, a gente coloca ali A e B, certo? Onde tem a fonte lá de 220 volts. E aí, a gente vai enumerar, colocar A, B, porque ali no A é um fio que não tem resistência, no B é um fio que não tem resistência, lá em cima vai ser B também, e depois da lâmpada de 120 watts vai ficar C, porque aquilo é um nó que tem no circuito. Então, olha só, gente, a gente colocou aqui os pontos, né? Os ramos para a gente analisar. As duas lâmpadas de 60 watts, elas estão em paralelo. Então, se as lâmpadas estão em paralelo, eu posso trocá-las por uma de 120 watts. Então, funciona assim. Você tem lâmpadas, elas têm a mesma potência. Então, elas estão em paralelo. Você pode trocar por uma lâmpada cuja potência é a soma das duas. Então, a gente pode ver que as duas lâmpadas de 60 foram trocadas por uma lâmpada de 120 watts, tá bom? E aí, o que acontece no nosso circuito? Lá na parte de cima, na parte superior, vai ficar duas lâmpadas de 120 watts. E na outra parte em paralelo, com a parte superior, duas de 40 watts, tá bom? Bom, essas duas lâmpadas de 120 watts, elas estão em paralelo com as duas de 40. Então, como todo esse circuito está em paralelo, a DDP que age sobre a parte superior e a parte aí do meio também vai ser 220 volts. Eu posso falar isso porque estão em paralelo, tá? Outra coisa, se as minhas lâmpadas são iguais, como a minha DDP é de 220, eu posso dividir 110 volts para cada uma. A mesma coisa nas lâmpadas de 40 watts. Como ali agia uma DDP de 220, eu posso falar que em cada lâmpada está agindo 110 volts, tá bom? Não está aparecendo aqui, gente, mas o que eu estou dizendo é exatamente o que está escrito aqui, tá? Então, no circuito 1, a gente pode ver que em cada lâmpada aí vai estar agindo 110 volts. Aí você pode até perguntar, mas inicialmente eu tinha de 60 watts. Essas de 60 watts originaram uma de 120.
Então, nessas de 60, também vai agir 110 volts em cada uma, tá? Agora, vamos analisar o circuito 2. Para começar, a gente coloca os ramos. Então, vamos colocar lá A e B, igual a gente tinha feito no circuito 1. Então, vai ficar ali A e A, B e B. Só que aqui tem uma diferença. A gente pode ver que na parte superior, todas as lâmpadas têm potências diferentes. E na parte do meio ali, as potências elas são de 60 watts, 60 watts, 60 watts e uma de 40 watts. Então, você não tem uma simetria, você não tem os mesmos valores. Se você não tem os mesmos valores, a DDP que vai agir sobre cada lâmpada vai ser diferente, tá bom? Então, o que eu sei? Que na parte superior, como ela está em paralelo, também vão ser 220 volts. Na parte ali do meio, como está em paralelo, também vai ser 220 volts. Mas em cada uma das lâmpadas não vai ser 110. Por quê? Porque as lâmpadas têm potências diferentes, tá? Então, você não tem uma simetria igual você tinha na figura 1. Então, no circuito 2, a gente não tem a mesma simetria. Então, a DDP, a tensão em cada lâmpada vai ser diferente. Se vai ser diferente, a gente já pode descartar que não vai ser 110 em cada uma, tá bom? Então, a 2 aí está fora. Agora, vamos resolver o circuito 3. Então, colocar os ramos. Depois que a gente colocou esses ramos, a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar o circuito. A gente pode ver que existe uma simetria, olha só, 120 watts, 120 watts, 60 watts, 60 watts, 40 watts, 40 watts. Como está tudo em paralelo, então a DDP em cada parte vai ser 220 volts, 220 e 220, certo? E aí, gente, o que vai acontecer? Se lá na parte superior as lâmpadas são iguais, tem a mesma potência, você vai dividir a DDP. Vai ser 110 para uma, 110 volts para outra. No de 60, no do meio ali, 60 watts, também as lâmpadas são iguais. Então, você vai dividir 110 e 110. E no de baixo, que é 40 watts e 40 watts, você também pode dividir 110 volts e 110 volts. De novo, pode fazer isso porque as potências são iguais, tá bom? Então, nesse desenho aqui, a gente pode ver como vai ficar, ó, 110, 110, 110, 110, 110, 110. Todo mundo vai ficar com 110. Então, é como se cada lâmpada tivesse ligada nos 110 volts, tá bom? Então, analisando os circuitos, a gente fica com o circuito 1 e com o circuito 3, beleza? Então, aí, como se cada lâmpada tivesse ligado nos 110 volts. Então, é a alternativa D, beleza?